Olá, vamos pensar numa coisa aqui? E se aquela ideia que parece tão nobre, sabe? A de que a gente pode sentar, planejar e construir um mundo melhor, e se essa ideia fosse na verdade perigosa? Pois é, essa é a questão provocadora que Friedrich Hayek joga no nosso colo em seu último livro, A Arrogância Fatal. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta é essa: será que um grupo de experts consegue mesmo projetar uma sociedade melhor? Poxa, a ideia é super atraente, né? A gente pensa, se a gente for inteligente o bastante, dá para desenhar uma sociedade perfeita sem defeitos. É tipo a nossa vontade de ter tudo em ordem levada ao máximo. E é justamente essa arrogância, essa presunção que o Hayek ele vai desmontar peça por peça. Para a gente entender direitinho o raciocínio do Hayek, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai ver por que essa ideia de planejar tudo é tão cativante. Depois, vamos definir o que é essa tal de arrogância fatal. Aí, a gente mergulha na alternativa que ele propõe, a ordem espontânea, entende por que ela funciona e, por fim, encara as conclusões bem diretas que ele tira disso tudo. Então vamos lá. Começando pela raiz do problema. De onde vem esse fascínio todo, essa atração por um mundo totalmente planejado? Olha, a lógica parece perfeita, né? Pensa bem. A razão humana nos deu a física, a medicina, a engenharia, a gente construiu pontes, curou doenças. Então, por que não usar essa mesma capacidade para consertar a sociedade? É um raciocínio que faz muito sentido. E o Hayek aponta que é aí que tudo começa. É uma presunção que nasce da melhor das intenções, mas que, na visão dele, é o primeiro passo para um caminho bem perigoso. E isso nos leva direto para o centro do livro. Afinal, o que o Hayek quer dizer com esse termo tão forte, arrogância fatal? A essência da coisa é essa aqui. Não é sobre uma pessoa ser arrogante, sabe? É uma arrogância intelectual. É acreditar que um grupo de pessoas muito inteligentes, um comitê de especialistas, pode saber o que é melhor para milhões de pessoas. E não só saber, mas organizar a vida de todo mundo de um jeito mais eficiente do que elas mesmas fariam. Para Hayek, esse é o erro. O erro fatal. E essa citação dele é um soco no estômago, né? O que ele está dizendo aqui é que a economia não serve para dar um manual de instruções para engenheiros sociais. Pelo contrário, ela serve para mostrar para a gente o qual pouco a gente sabe, na verdade. É uma lição de humildade, um freio nessa nossa presunção de que dá para controlar um sistema tão, mas tão complexo. Aqui, o Hayek traz uma ideia muito interessante sobre como a gente funciona. Ele diz que a gente não é só instinto animal, mas também não somos pura razão, tipo um computador. A civilização, segundo ele, mora num lugar no meio do caminho, o mundo das tradições, das regras que foram evoluindo com o tempo. Pensa só, a moral, o comércio, a ideia de propriedade, a família, ninguém sentou e desenhou isso tudo num laboratório, certo? Essas coisas surgiram, foram testadas pelo tempo e sobreviveram porque funcionaram. A arrogância fatal, então, é justamente quando a nossa razão acha que sabe mais que tudo isso e decide jogar fora essa sabedoria acumulada para criar um plano do zero. Ok, então se o planejamento de cima para baixo é a arrogância fatal, qual é a saída? O que ele coloca no lugar? É aqui que o Hayek apresenta um dos seus conceitos mais poderosos, e eu diria até elegantes: a ordem espontânea. Para entender a diferença, imagine o seguinte: um arquiteto contra um jardineiro. O planejador central é o arquiteto. Ele tem a planta baixa, projeta cada parede, cada janela, tudo de cima para baixo. Já a ordem espontânea, ela é como o jardineiro. Ele não desenha a planta, ele não diz para a semente como ela tem que crescer. O que ele faz? Ele prepara a terra, ele cria as condições certas, estabelece algumas regras e deixa a vida florescer de um jeito orgânico, muitas vezes imprevisível. E o mais legal é que a gente vê essas ordens espontâneas em todo lugar se a gente parar para olhar. A língua que a gente fala é o exemplo perfeito. Ninguém sentou numa sala e inventou português, né? Ele evoluiu. O mesmo aconteceu com o dinheiro, com os mercados, e que é um exemplo super moderno, a Wikipédia. Pouca gente sabe, mas o fundador dela foi diretamente influenciado pelo Hayek. A ideia era justamente essa, criar uma ordem espontânea de conhecimento, onde milhões de pessoas contribuem e corrigem sem ter um chefão, um editor-chefe mandando em tudo. Mas por que isso funciona tão bem? O que faz essa tal de ordem espontânea ser, na visão do Hayek, superior ao planejamento? A resposta dele é uma das suas ideias mais geniais e está toda ligada a um problema fundamental, o problema do conhecimento. Olha só que sacada! O conhecimento que a gente precisa para a economia funcionar, ele não está num único lugar. Não está num supercomputador nem na cabeça de um gênio. Ele está espalhado, em pedacinhos, na cabeça de milhões e milhões de pessoas.
É o conhecimento que o agricultor tem sobre a terra dele, que a engenheira tem sobre a máquina que ela opera, que o vendedor tem sobre os clientes dele. E muito desse conhecimento é o que a gente chama de tácito. A gente sabe fazer, mas nem sabe explicar direito como. Tentar juntar tudo isso num lugar só é simplesmente impossível. E é por isso, exatamente por isso, que para o Hayek o planejamento central está fadado ao fracasso desde o início. Tenta imaginar a cena, um comitê tentando coletar cada pedacinho dessa informação em tempo real. É uma tarefa impossível. É uma sobrecarga de informação garantida. E o resultado? Decisões erradas, desperdício e, no fim das contas, a falta de produtos nas prateleiras. Tá, mas se ninguém está no comando, como é que o sistema lida com esse conhecimento todo espalhado? E a resposta do Hayek é a genialidade do sistema de preços. A gente tem que parar de pensar em preços só como números. Pensa neles como uma rede de comunicação gigantesca. Cada vez que alguém compra ou vende alguma coisa, está enviando um sinal. Se o preço de algo sobe, é como se o sistema estivesse gritando: "Ei, a gente precisa de mais disso aqui." E ninguém precisa dar uma ordem direta. É assim que milhões de pessoas que nunca se viram na vida conseguem coordenar o que fazem, quase como uma dança super complexa e sincronizada. Bom, com todo esse raciocínio montado, a gente chega na conclusão de Hayek. E ela é um tanto sombria, mas, dentro da lógica dele, faz todo sentido. Para ele, essa discussão toda não é só um debate acadêmico, não. As consequências são muito reais e muito profundas. Na visão do Hayek, a gente está diante de dois caminhos bem diferentes. De um lado, o planejamento central. Um caminho que, segundo ele, leva inevitavelmente à ineficiência, à coerção e à estagnação. E do outro lado, o caminho do mercado livre, que ao aceitar e trabalhar com a ordem espontânea, abre as portas para a prosperidade, para a autonomia das pessoas e para a inovação sem parar. E, de novo, para o Hayek, isso não era só teoria. Ele olhava para a história do século XX e via ali a prova trágica do que ele estava falando. Na visão dele, os regimes que tentaram eliminar o mercado e colocar um planejamento central no lugar, bom, eles não entregaram o paraíso que prometeram. Pelo contrário, o resultado foi escassez, ineficiência e, o que ele considerava o pior de tudo, o fim da liberdade das pessoas. E essa citação final resume bem o alerta gravíssimo que ele faz. E é importante notar, Hayek não costumava questionar as boas intenções por trás de muitas dessas ideias. O ponto dele era outro. Ele argumentava que, ao ignorar como a ordem espontânea e o conhecimento disperso realmente funcionam, essas ideias, quando colocadas em prática, acabam botando em risco não só o nosso padrão de vida, mas a própria base da civilização. E com isso, a gente meio que volta para o começo, mas agora entendendo muito melhor essa tensão. O livro A Arrogância Fatal nos deixa com esta pergunta, que não é nada fácil de responder. Onde é que a gente traça a linha? Como a gente pode usar a nossa inteligência, a nossa razão, para melhorar o mundo, sem cair na armadilha de achar que a gente pode simplesmente apagar tudo e redesenhar do zero, ignorando toda a sabedoria que foi acumulada nas nossas tradições e ordens espontâneas? Essa é uma questão que, com certeza, continua super atual. Obrigado pela companhia